E quando a gente fala de tendência, a gente precisa entender que uma tendência só acontece quando tem um problema. Não existe problema desconectado de tendência, né? As coisas Exatamente. tendem a acontecer porque tem algum problema que está surgindo. É que nem cubo mágico. Já viu aquele brinquedo do cubo mágico? Você vai virando as pecinhas Sim. ali, aí você vai acertando. De repente você acerta, só que aparece um outro problema para você resolver e melhorar. Então, né, já nessa esteira aí de trazer para você esse foco de tendências, o que eu estou trazendo aqui, quais são os problemas que você resolvendo no ano de 2024 ou na próxima década vão te ajudar a prosperar no seu negócio, né? Porque quando a gente principalmente fala de academia, as pessoas estão entrando dentro das academias para resolver problemas. Porque se elas já conseguissem resolver o próprio problema, não tinha por que ela te dar dinheiro, não tinha por que o seu negócio prosperar. Então, você ali como especialista, você como empreendedor, você é um grande resolvedor de problemas. E quando a gente fala de gestão, gestor que não gosta de resolver problema, ele não serve para ser gestor. Então, a tendência, ela está atrelada sempre a um problema. E aí eu vou trazer de forma muito breve, assim, eu acho que 3 tendências para que você fique atento e que se você já não esteja surfando essa onda, você já engate aí o seu negócio. E quando eu falo não só de academias, eu estou falando de mercado fitness. Né? Uma das coisas assim que eu acho que é inegável, né? A gente não pode fechar os olhos, é o marketing digital entrando dentro do universo das academias. Tá? E eu não estou falando assim sobre o que a gente está vendo acontecer, inteligência artificial, chat GPT, não, nada disso não. Eu estou falando do básico, né? Aqui na nossa agência, a gente tem dezenas de clientes e quando a gente vai olhar para a questão do marketing digital e como que essas empresas estão utilizando o marketing digital para poder prosperar os seus negócios, às vezes a gente encontra coisas que são básicas. E eu vou trazer aqui para você como um checklist. Pensa do lado aí. Às vezes a gente chega lá, a própria academia, o próprio estúdio não tem o Google Meu Negócio. Você chega lá para poder ver o Google Meu Negócio, não tem foto, não tem endereço, não tem telefone, você clica nos links, nada funciona. Parece básico e óbvio que eu estou te falando aqui agora. Mas se você não tem um Google Meu Negócio, quando a pessoa te procura, você não vai aparecer nas plataformas, né, por exemplo, de tráfego, por exemplo, Waze, Google Maps e tal. Você não é ranqueado e é de graça. Então, por exemplo, já parei agora, você tem o seu Google Meu Negócio? Você está fazendo anúncio no Google Ads? Você tem, por exemplo, um Facebook, você tem um Instagram, você tem um domínio registrado, você tem uma página onde você explica para as pessoas. E assim, parece simples o que eu estou falando aqui agora, mas de tanto eu me deparar com academias, com estúdios, com negócios, que quando a gente faz o básico aqui, a gente fala, caramba, parece mentira, né, o que eu estou te falando aqui agora, mas a grande maioria está tudo desconectado. Porque às vezes a pessoa vai lá, faz uma coisa e não faz outra. E talvez nem sabe que existe e não sabe dessa importância. E tudo isso está dentro da esteira do marketing digital. Eu não vou ficar aqui falando para você como capturar leads em 2024, como criar um funil de qualificação. Não, eu quero que você olhe para o seu negócio, porque se você fizer o básico e entender que o marketing digital é algo que chegou, e que você não pode fechar os olhos, porque se você não tiver aqui agora, o seu concorrente vai estar fazendo, né? É uma oportunidade para você crescer o seu negócio, para você se posicionar. E aí, esse tópico que eu estou falando, eu quero dividir em 3 partes. Marketing digital para academias. Primeiro, processo de configuração, que é isso que eu estou falando aqui agora. Você já tem todas essas ferramentas conversando entre si, você já tem tudo isso funcionando de forma automática? Se ainda não, corre atrás em 2024, que vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Eu dei o exemplo aqui do Google Meu Negócio. É interessante que quando a gente faz esse ajuste nas empresas, tipo assim, no outro dia as pessoas, nossa, já começou a chegar a mensagem aqui. Eu falei, pois é de graça. Olha quanto tempo você perdeu e as pessoas às vezes não estão chegando no seu negócio porque simplesmente elas não te encontram, elas tentam falar e não conseguem. E pasmem, maior, assim, quando a gente olha para a área comercial e olha para o negócio, de uma forma que você vai fazer uma análise do marketing digital, a maior reclamação dos clientes é que o pessoal demora para responder mensagem, não tem contato para falar, não tem um endereço muito claro. Olha aí para o seu Instagram, da sua academia, tem um endereço lá, sabe? Você clicar e eu já chegar aí. Porque, gente, tudo isso está embasado em questões teóricas de experiência. Ninguém escolhe matricular numa academia
por máquina ou por professor. A gente sabe que uma parte sim, mas a maioria não. As pessoas escolhem por localização. Às vezes a pessoa tem um sonho de matricular na sua academia, mas como é longe da casa dela, ela fala, eu vou fazer aqui do lado porque minha vida está muito corrida, né? E o dia que der, eu vou lá, faço uma diária, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a localização é importante. Então, se a localização é um ponto crucial, tanto para abrir um negócio, quanto para poder captar na densidade que você está ali no negócio local, por que no seu Instagram não tem um endereço? Por que você não facilita a vida das pessoas? Poderia ficar aqui falando de marketing digital. Então, esse processo de configuração é muito importante. O segundo é a questão da linha editorial. Né? Eu tenho tudo configurado, eu tenho Facebook, Instagram, tal, mas eu não consigo comunicar de forma clara. Qual é o tipo de conteúdo que você está postando hoje? Né? Qual é a linha editorial que você está seguindo? O que você produz de conteúdo para boca de funil, aquele público que não te conhece, para meio de funil, para fundo de funil, aquelas pessoas que estão quase virando a chave? Você tem tudo isso muito bem claro? Né? O que você está enxergando quando você olha para os seus produtos e a comunicação que você tem que fazer? Né? A gente sabe que rolou muitas notícias aí que a Black Friday esse ano no Brasil foi um fracasso. Né? Fracasso para alguns mercados, porque teve gente que ganhou muito dinheiro. E a gente sabe que as oportunidades estão aí. Talvez a coisa não esteja tão aquecida como, né, o mercado esperava, mas você já tem o seu cronograma de ofertas, onde você posiciona tudo isso de forma clara no digital, né? Essa linha editorial, a gente fala de narrativa, a gente fala de comunicação, né? É só você acertar a mão na sua comunicação que você automatiza e as coisas vai que vai. Né? Eu estava acompanhando, esse dia para trás estava com um cliente, e ele falou, Léo, me explica melhor o que é essa linha editorial. Eu falei para ele assim, sabe aquele cantor, o Daniel? O Daniel está rodando o Brasil inteiro com um show de 40 anos, né? Então ele fez 40 anos de carreira e está rodando o show. E é interessante que onde que ele vai está esgotando assim, os ingressos de uma forma assim, muito rápida, e esgotando camarote e tal, né? E eu fui contando essa história pro meu cliente, né? E eu falei para ele assim, olha para você ver que interessante, né? O Daniel chega numa cidade, em poucos dias já esgota, ele vende tudo e ele vai fazer um show que é a comemoração de 40 anos. O que ele vai fazer nesse show? Ele vai cantar as mesmas músicas que ele cantou durante 40 anos. E se por um motivo ele resolver cantar uma outra música que o pessoal não conhece, corre o risco dele ser vaiado. E aí a meta do Daniel é ir lá e entregar a mesma comunicação. Por quê? Porque ele sabe que aquela playlist, aquela produção de conteúdo que ele desenvolveu é o que funciona. Por isso que esgota tudo muito rápido. E aí, quando você olha para essa dinâmica do próprio, né, que eu dou exemplo aqui do Daniel, quando você acerta a mão na sua linha editorial, na sua produção de conteúdo, nos vídeos, nos posts, você não precisa ficar escravo da produção de conteúdo, não precisa ficar desesperado, estou postando e não estou convertendo. Não, você só precisa simplesmente achar a sua playlist e faturar durante 40 anos. Por quê? Porque quando a gente fala de emagrecimento, definição muscular, a gente fala de qualidade de vida, algumas coisas vão mudar. Só que é tipo assim, não vai mudar tanto. É só você tentar entender o que o mercado está buscando e criar a sua playlist. Essa é a linha editorial, né? A narrativa. Quando você acerta a mensagem, a coisa destrava. O que eu vejo, às vezes, grandes negócios com grandes potenciais está lá fazendo meme, fazendo entretenimento. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, uma falta de clareza que gera uma confusão de quem está ali, que não gera esse desejo de compra, de contato. E o terceiro, último ponto dentro do marketing digital para academia é o que a gente chama de otimização em escala. Né? Se você ainda não faz anúncios no Google, você não faz anúncios nas redes sociais, você não faz o famoso tráfego pago, você está deixando muito dinheiro na sua mesa. E o que tudo isso tem a ver com o marketing digital? O marketing digital, ele é só um acelerador do seu negócio. Não é só marketing digital, às vezes igual o pessoal idolatra e fala, não, agora é tudo marketing digital. Não. O marketing digital, quando você vai lá e faz a construção estratégica dos seus indicadores, tipo, vamos pegar uma parte básica. Eu tenho o número de ativos e eu tenho o número de cancelamento. O que eu tenho que fazer para saber quanto que eu tenho que vender no mês? Bom, se eu perco 50 alunos por mês e eu quero crescer 50 alunos por mês no ativo, eu tenho que matricular 100 novos alunos para repor os 50 e colocar 50 a mais. E aí eu repondo esses 50, que é essa média de cancelamento mensal, com mais 50 que entra todos os meses, ao longo de 10 meses eu coloquei 500 alunos para dentro e isso vai refletir na minha meta, que eu fiz uma projeção de faturamento. Aonde entra o marketing digital? Quantas mensagens eu preciso ter, que vem do marketing digital? Quanto custa cada mensagem?
E dessas mensagens que chegam na minha equipe comercial, quantas são convertidas em clientes? Aí você vai somar o digital, o presencial, a indicação e vai fazer a bola dos 50. Aí você vai olhar para esses 50 e falar, caraca, 25 está vindo do WhatsApp, aqui a equipe está conseguindo converter. E quanto que eu invisto no tráfego? Eu recebo lá 200 mensagens e consigo converter 20. Essas 20 vão contribuir para a minha área comercial. Não vou ficar estendendo, porque isso é um papo estratégico, mas só para você ver o quanto que o digital, a hora que você entende, por exemplo, quanto custa cada mensagem, o quanto você precisa investir por mês, por dia, para atingir a sua meta de faturamento no ano. Então, a hora que você faz a projeção lá em cima, quanto que eu tenho que faturar por ano, quanto que eu tenho que faturar por mês e quanto que eu tenho que faturar por semana. Fica tudo automatizado. E aí, óbvio, né? Você vai para o tráfego e vai ver quanto que vem do Google, quanto que vem do Instagram, do Facebook, e você faz toda essa gestão, que é isso que a gente cuida dos negócios dos nossos clientes, né? A gente entra com essa parte estratégica. Essa é uma tendência, assim, que se você não está no digital, entra para o digital, faça o básico, peça ajuda se for o caso, porque é uma tendência que, se você deixar essa onda passar, corre o risco, às vezes, não só de você deixar dinheiro na sua mesa, mas você vai ficar apagado. Antigamente, as pessoas pegavam um carro, ia para a academia e faziam o famoso tour. A gente antigamente dava treinamento de tour para a área comercial, para receber as pessoas ali no balcão e tal. Hoje, ninguém vai para o balcão da academia. Eles vão para o seu Instagram. Eles vão para o Google, eles vão para o seu YouTube, eles vão te procurar. O tour começa ali. E aí, quando você olha para o seu Instagram hoje, se eu entrar lá hoje e assistir os seus 10 primeiros Reels, esses 10 é o suficiente para eu mandar uma mensagem para você e perguntar como que faz para matricular na sua academia, quanto custa a sua academia. Se você olhar para o seu Instagram hoje e você mesmo assistir os 10 primeiros posts e não for o suficiente para gerar desejo em mim de estar aí dentro do seu negócio, você está precisando de ajuda. Então, Thaís, eu acho que a primeira tendência é essa. Tranquilo? Sensacional. Sensacional. Recapitulando, o processo de configuração das ferramentas, a linha editorial e a otimização de escala. O marketing digital é muito mais, mas no mínimo é o que é o básico para a academia estar ali com vamos dizer, com o enxoval para começar, para aparecer. E tudo isso vai plugar lá no sistema estratégico, que já tem material lá na escola que fala sobre isso. Que é o quê? Quando você abre uma academia, você precisa ter o planejamento estratégico, você precisa ter a gestão de pessoas, que é o controle das equipes, e você precisa ter o quê? O marketing digital. Então, marketing digital com área comercial, treinamento de equipe e planejamento estratégico é a fórmula explosiva para explodir qualquer academia no bom sentido de alunos e de matrículas. E foi isso que a gente aplicou durante anos em redes de academia, nos negócios que a gente tocou e, graças a Deus, sempre deu muito certo. A gente não descuidava das equipes, e quando eu falo equipe é tudo, tá? Processo de contratação, treinamento, enfim, né, tal. Quando eu falo de marketing digital, é mais ou menos, sei lá, essa pitadinha que eu dei aqui para vocês, que deu para ter uma noção em relação a isso. E a parte estratégica, né, todo esse sistema que faz tanto os processos quanto os indicadores funcionarem de forma prática e objetiva, tá? E aí, quando a gente olha para uma segunda tendência, eu trouxe para vocês aqui, vamos pegar uma timeline do mercado, né? Antigamente, a gente tinha academias que não eram tão profissionais, né? Porque a gente não tinha assim, um sistema pronto do mercado fitness para você ter academias com várias marcas de equipamentos. Para vocês terem uma ideia, né, a regulamentação da profissão de educação física foi em 1998 pelo Fernando Henrique, né? Eu, se eu não me lembro, acho que eu me formei em 2002, alguma coisa assim. Eu sou lá dos dinossauros mesmo. Tinha acabado de regulamentar, formação plena e tal. E eu lembro assim, que se você quisesse comprar equipamento para academia, algumas marcas nacionais era lá, Vitale, né? Quem é das antigas aí vai entender. Era muito difícil você montar uma academia. Só que conforme a coisa foi evoluindo e as pessoas viram que esse mercado ia evoluir, começaram a chegar grandes investidores e falaram, vamos colocar dinheiro nisso, vamos trazer equipamento de fora e vamos montar academias de alto padrão. Aí você começou a ver academias sendo montadas em shoppings, com equipamentos Life Fitness, Humber, Roche, aqueles investimentos de milhões. E essas academias que eram pequenas, que eram mais assim um nível amador, sentiram muito, mas às vezes não sentiram tanto. Por quê? Porque essas outras academias se propunham a entregar
um valor maior, mas ao mesmo tempo cobrar uma mensalidade muito maior, né? Só que o mercado ele foi mudando, né? E as coisas foram evoluindo, de repente veio um segundo ciclo das low costs, né? Você tem nos Estados Unidos a SnapFit, que é uma grande rede de academias, né? Então, inspirado no modelo americano, né? Teve essa capitalização dentro do Brasil e você começou a ver Smart Fit, Blue Fit, Fit, todos esses modelos aparecendo ali com um único objetivo, né? Que é você ter um ticket baixo, você ter um equipamento de alto padrão, uma estrutura de alto padrão muito similar àquela das grandes redes de academia que cobravam 400, que cobram, né? 400, 500, 600 mil reais aí por mês. E quando você entrasse numa low cost dessa, talvez você não ia ter muita, você não ia sentir muito, porque você ia estar no equipamento da Life Fitness, você ia estar no equipamento da Hammer, que são equipamentos, né, de um alto padrão. Porém, para manter uma operação como essa, uma das coisas que você precisa ter é uma redução no mix de produtos e você ter uma equipe reduzida e um custo baixo, né? E um grande volume de clientes. Então, as low costs começaram a trabalhar com um ticket de R$100, óbvio que em algumas cidades é até menos, né? Então, vamos trabalhar com o ticket aqui de R$100, enquanto as outras de high ticket trabalhando ele R$400, R$500, né? E essas low costs, elas começaram a cortar os produtos, né? E começaram a tirar, sei lá, tem tantas aulas de ginástica, tem natação, tem isso, aquilo, outro. Falaram, não, nós vamos trabalhar só com musculação e olha lá se tiver uma sala de ginástica para a gente trabalhar. E você vê esse movimento entrando e o mercado, há uma quantidade gigantesca de alunos entrando para essas academias, pessoas que não malhavam, pessoas que estavam no sedentarismo, entrando para dentro das academias. Por quê? Porque o acesso foi facilitado, né? E essas redes começaram a crescer. E a gente vê aí, né? Toda hora uma ou outra sendo comprada, né? BlueFit agora acabou de receber um investimento gigantesco de um grupo fora. Enfim, então você vê o nível de expansão, Smart Fit não para de crescer e tal. E essas redes, né, começaram a se localizar de forma pulverizada. Enquanto, por exemplo, Companhia Atlética, Bodytech, que montava academias de 8 mil metros quadrados, essas redes vêm e falam, não vou montar 8 mil metros, vou montar 8 de 1.000, né? E vou colocar um em cada ponto e a gente vai trazer essa densidade local para que essas pessoas consigam ter esse acesso. E aí o mercado explodiu, né? Nunca se viu tantas academias no Brasil com o nível de equipamento, com o nível de perfusão e uma grande quantidade de pessoas ativamente físicas que estão, né, buscando se inserir num programa de treinamento físico, né? E aí você vê o mercado mudando, essas redes de academia, elas sentindo um pouco, né? Começou a sentir todo mundo, tanto aquele que tinha uma academia no modelo intermediário, quanto aquela grande rede que muitas pessoas falam, para que eu vou pagar R$400, sendo que agora eu posso pagar R$100. E aí uma das coisas que aconteceu, o mercado de personal trainer evoluiu, né? E aí se você já começa a olhar de forma óbvia, quando você olha para uma low cost, teoricamente você não tem um atendimento. O esquema é estrutura e equipamento. E está tudo certo, é o modelo deles de competição. Não sou contra nem a favor, eu acho que tem que ter todos os modelos para todo mundo, porque, como eu disse, uma tendência é um problema que precisa ser resolvido. E qual é o problema desse? Quando eu não tenho atendimento, o cliente vai querer pagar por atendimento. E aí eu te faço uma pergunta. Aquela pessoa que pagava R$400 ou até R$200, R$300 antigamente, hoje ela paga 100. Aonde foi parar esses outros R$200? Aonde foi parar esses outros R$300? Esses outros R$200, R$300 estão parando no bolso dos personagens trainers. Já que não tem atendimento, eu estou aqui para te atender. Então, pega esses R$300, você vai pagar só 100 na academia e o resto vem para mim. E aí o personal trainer vem acelerar esse processo e começa a tirar o dinheiro de outras academias que se propõem a cobrar um ticket mais alto. Né? Então, assim, tem para todo mundo. A gente sabe que parte do Brasil nem está fisicamente ativo. Né? Esse é um mercado que é um tsunami. A onda só está começando a subir. A gente tem perspectivas muito assim, positivas. Tanto é que se tem grupos internacionais de investidores que estão chegando aqui para trazer dinheiro e redes de academias do Brasil que estão se internacionalizando, é inegável dizer que esse mercado não vai dar certo, porque os caras que estão nesse nível de operação são mega inteligentes, são pessoas que estão antenadas no mundo todo, né? Então, uma grande tendência é o personal trainer cada vez ganhar mais dinheiro, e você vê hoje personagens ganhando 30, 40, 50 mil reais com uma carteira de alunos, né? Então, ele entra para poder utilizar de toda essa estrutura de life fitness, né? Tal, onde o aluno tem essa experiência positiva e ele entra de forma
híbrida. E qual é a grande tendência? Não é só mais o personal que vende o horário. Agora ele entra com a consultoria online. E aí ele cria uma esteira de produtos que é assim, Thaís, eu posso te acompanhar, né? Você tem R$ 200 sobrando, você me paga R$ 200, eu vou te acompanhar o seu treino, você faz lá na academia, tem aqui esse aplicativo que eu utilizo com os meus alunos e você vai fazer a execução dentro da academia. Caso você queira um atendimento presencial comigo, aí o valor é muito mais caro. Mas na minha esteira de produtos, você pode começar no online, a gente pode migrar para o presencial. Ou vamos fazer o seguinte, você vai fazer parte online e parte presencial. Ou você pode ter um atendimento comigo premium, que é só presencial, porque quanto mais perto de mim, mais caro eu fico, né? Nós estamos aqui igual a escola. A escola tem um preço assim que é simbólico. Mas se você quiser o acompanhamento desses professores dentro do seu negócio presencialmente, você vai ter que pagar esse tempo para essas pessoas estarem com você. A gente sabe que é um pouco mais caro. Da mesma forma, quando a gente fala para o processo online, o personal ele também se internacionaliza. Ele começa a atender pessoas em todo quanto é canto. Então, você consegue ter um personal de um alto calibre, atendendo, às vezes, em cidades pequenas que talvez não teria a oportunidade de ter um personal como esse fazendo esse tipo de prescrição. E aí, qual é a segunda tendência? A questão do personal trainer e a explosão das consultorias online que não param de crescer. E é algo que, se você está nesse mercado fitness, você precisa apostar também na consultoria online para que você tenha um engajamento tanto dos seus alunos presenciais quanto da questão do online. É um tema que daria para falar uma live sobre isso daqui e montar estratégias para você começar a acelerar sua consultoria online. Mas o nosso tempo aqui, ele é limitado. Eu tenho mais uma terceira tendência que eu queria trazer para vocês. Eu acho que sobre a consultoria online, deu clareza, ô Thaís? Você acha que está o suficiente? Deu para o pessoal entender que consultoria online, personal trainer, em 2024 é algo que vai explodir ainda mais? Cada vez mais, cada vez mais. E é exatamente isso que você falou. Tem a personal que vende o online, tem o híbrido, online presencial e só presencial. E eu já vi também um que ele é online, mas ele é ao vivo. Eu já vi gente treinando, porque assim, tem um aplicativo que você vê os exercícios e faz sozinho, mas eu já vi que o personal, ele estava ao vivo na câmera enquanto o aluno está na academia, aí o aluno coloca o celular e ele acompanha, ou seja, até à distância você pode atender de forma ao vivo os alunos, ou seja, você cria essa esteira de produtos como você falou. E eu vejo cada vez mais essa opção entre tanto os clientes. Eu sei que as academias às vezes não gostam muito, cria aí um certo conflito. Depois tem uma pergunta do Caio aqui, a gente deixa para o final para responder, tá, Caio? Mas é isso mesmo, essa é uma grande tendência. E aí vai da academia se adaptar a essa tendência. Tem um americano, que é um case, que ele dá personal online numa sala de spinning. Você assina o programa dele, é um programa anual, ele manda a bike de spinning para você, porque está dentro do pacote, óbvio, você tem que ter uma condição financeira. Aí você, da sua casa, com a bike de spinning, você conecta na plataforma dele, ele entra para dar aula da bike dele no estúdio dele, e ele atinge assim, mais de 500 alunos em tempo real numa aula ao vivo de spinning, e as pessoas fazem. Agora eu te faço uma pergunta, 500 alunos te pagando um programa anual, você em cima da sua bike, e óbvio que é ilimitado o número de alunos que ele pode ter, né? O quanto será que esse personal não fatura por aula? Né? Então nós estamos assim, trazendo o que está virando esse mercado. E aí, já nessa esteira das tendências e dos problemas, quando a low cost abaixa o preço, o mercado sente, todo mundo fala, tá de brincadeira, R$ 100, tal. Mas aí tem pessoas que falam, ok, é um problema, vamos resolver. Como que você resolve um problema de ticket baixo? É só você entregar um produto que tem mais valor para que essas pessoas consigam enxergar esse valor e falar, caraca, isso funciona para mim e eu quero pagar por esse preço que eles estão cobrando. Mas desde que você tenha um produto que o mercado esteja com um desejo de consumir e que você entregue esse produto de uma forma que vale a pena na cabeça das pessoas pagarem o que deve ser pago. E aí começa a ter essa invasão, no bom sentido, das academias com conceito bodybuilding. Essa daí vai explodir. Vai explodir assim. Eu estou na cidade de Ribeirão Preto, se montar uma hoje aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, menos de 2.000 alunos, você pode ter certeza que não vai ter muito mais. E quando a gente olha para essas academias do conceito bodybuilding, qual é o diferencial deles, né? Dessa turma que está chegando fortemente?
Primeiro, eles viram que no mercado existe um nicho de pessoas que realmente desejam treinar como se fossem atletas, desejam treinar de forma séria. Eles não estão preocupados com aquela pessoa iniciante que vai lá no balcão que eu quero começar a fazer exercício. Não. Como o mercado já amadureceu, lembra que a educação física regulamentou em 98, né? Profissionais já chegaram, as redes sociais estão aí, e aí o esporte do bodybuilding, quem acompanha o nicho, está tendo uma explosão que está furando a bolha do bodybuilding. O bodybuilding era um esporte que era extremamente preconceituoso e hoje as pessoas querem entrar nesse movimento para poder participar desse esporte. Nunca se teve no Brasil tantos atletas que estão competindo pelo Brasil em campeonatos internacionais e tendo sucesso. E isso está refletindo aonde? Nas redes sociais. E atletas que antigamente ganhavam potes de suplemento para competir, hoje têm salários de mais de 100 mil reais. Né? Então, a indústria onde eu vendo o tênis, o Nike Jordan, aí eu vendo a meia, eu vendo o short, eu vendo o suplemento, eu vendo a pasta de amendoim. Então, quando você olha para esse mercado que ele é bilionário, o Brasil já se atentou que é um mercado que precisa ser explorado e o porquê não ter academias específicas para esse nicho. Né? Então, quando você olha para o CrossFit, quando veio nesse movimento, ele foi extremamente nichado. As pessoas já estão cansadas de ter uma mesma coisa. E aí vem o CrossFit, fura a bolha como uma tendência e a coisa acelera. Tanto é que se você olhar o CrossFit hoje, já não está tão aquecido como estava antes. Né? Você vê que, deu uma desacelerada. Não estou falando que o CrossFit vai morrer. Não, o CrossFit vai ficar, mas deu aquela desacelerada. Você vê a musculação como carro-chefe e com essa nova embalagem, e aí surge esse modelo novo de academias, só que é um modelo que ele é muito caro. Por que ele é caro? Porque para você ter uma academia nesse conceito, você já não trabalha com uma única marca. Então, você sabe, quando você vai abrir uma academia, você consegue fechar com uma marca só, você tem um preço melhor, você tem uma melhor negociação. Agora, o que essa academia tem? Não, eu quero ter tantos leg press, que os melhores leg press são dessa marca aqui, sei lá, da Cimédia. Não, essa daqui eu quero ter da marca XYZ e tal. E aí existe uma sala que ela é multimarcas, ela não tem ginástica, não tem natação, não tem nada disso. É uma sala de musculação e o legal ainda é que, assim, eles não estão se posicionando como atendimento. Você precisa ter um atendimento premium. Não. Aqui tem os melhores equipamentos porque você já sabe treinar. Inclusive, contrate os nossos coaches. Você tem programa online, você tem isso, você tem aquilo. Inclusive, tem atletas que são assessorados junto com nutricionistas, médicos, profissionais de educação física para ajudar a montar o seu programa. Então, ainda te vende mais esse outro programa de acompanhamento. Mas o que você quer? Você quer ter a experiência que, como você já treina, entrar num ambiente desse, que geralmente eles montam academias grandes e montam academias com essas multimarcas, muito bem feitas e custa R$100? Não. Ticket médio acima de R$280. E aí o mercado volta a subir esse ticket médio e academias que estão entrando nesse conceito, academias estão lotando. Tanto é que você vê redes aí surgindo e essas redes com grandes números de alunos pagando um valor de R$280. É igual às academias premium, o ticket? Não. Mas você começa a ver algo surgindo no meio e que é uma grande tendência para você que está aí hoje. Você quer uma sala de musculação, você quer montar uma academia, algo que você vai ver no ano de 2024, 2025, eu acredito que na próxima década chegar muito forte, que nos Estados Unidos já é uma grande tendência. Um dos nossos clientes que a gente tem aqui na agência é uma empresa americana que certifica profissionais para trabalhar como personal trainer nos Estados Unidos. E quando a gente acompanha esse mercado americano, a gente vê o tanto que essas pessoas querem... Por exemplo, muitas pessoas indo para os Estados Unidos não querem mais trabalhar de Uber, construção civil, limpeza. Eles têm a oportunidade de trabalhar dentro dessas academias. E aí eles fazem essa certificação para poder ganhar essa habilitação. Por quê? Porque o mercado lá, por mais que ele é gigantesco, ele está extremamente aquecido e muito, como diz o pessoal, hypado aí. É só você abrir o Instagram que você vê na sua cara sendo esfregado aí a questão do bodybuilding, né? De todo esse estilo, né? E principalmente está pegando os jovens. Nunca se viu tantos jovens dentro de academia, principalmente em salas de musculação. Então, acho que essas três tendências, né? O marketing digital,
o personal treino com a consultoria online e esse novo formato de academias chegando no mercado para poder alavancar ainda mais, não só ticket médio, mas profissionalizar, é algo que provavelmente o ano que vem, com certeza, você vai ter um impacto assim, bem forte dessas informações. Bom, isso é uma experiência minha, né? Então eu estou vendo com a minha ótica, com os meus olhos aí e com o que a gente tem enxergado ao longo, né, do nosso trabalho aqui. Show! Excelente! E essa é a ideia. Cada consultor aqui está trazendo a sua ótica, a sua visão. Muito legal você ter levantado esse nicho, novo nicho aí, vamos dizer. Não, um nicho que sempre existiu, mas ninguém olhava isso como um negócio específico, né? As academias de bodybuilding. A gente vê aí no mercado quem é que está investindo nisso, que é o Edgar Corona. Ou seja, se ele está investindo nisso, gente, o homem é grande, né? Se ele criou, né, a Smart Fit, é porque tem realmente um bom mercado aí. E levanta também uma bandeira aí, um ponto de atenção sobre a importância do nicho. Ontem, numa das palestras aqui, o Ricardo Camargo comentou sobre o posicionamento para você posicionar a sua academia para essas pessoas que nunca treinaram, que é a outra ponta. Outra né? ponta. São pessoas que acham que a academia não é para eles, eu nunca treinei, ou eu tenho que ficar bonita para entrar na academia. Tenho que treinar antes de começar a treinar. Então, você vê que o mercado ele caminha para nichar cada vez mais determinados públicos aí. Então, realmente é a tendência, as 3 tendências aqui, a de marketing digital já está há um tempo, mas ainda realmente, algumas pessoas, algumas não, muita gente ainda está fora. Eu lembro que o Evo fez uma pesquisa uma vez, e uma das perguntas que tinham era: sua academia tem um site? Metade das pessoas que responderam a pesquisa, as academias não tinham site. O que hoje a gente acha que é muito óbvio, mas o óbvio não existe, né? Então, existe aqui uma lição de casa para as academias. A ideia, né, desse summit é isso mesmo, listar as principais tendências e os gestores sentarem e falar: gente, é para esse lado que o mercado está andando e que eu vou aplicar em 2024. Muito legal, né? Obrigadão mesmo. Imagina. Deixa eu só para não deixar o rapaz que fez uma pergunta aqui, ele estava falando sobre os profissionais, na verdade, né? Ele fala aqui, ó, vou só ler aqui, ó, marketing, estratégia, etc. Mas o que falar sobre os profissionais formados em AD? Curso de baixa qualidade, qual a opinião? As academias preferem o PJ do que o CLT, mas gastam dinheiro em marketing, mas não valorizamos os próprios professores. Ele está falando mais sobre pessoas, né? Amanhã a gente vai ter Não, amanhã não. Hoje, ao meio-dia, tem a Cris Santos, que é mais focada em pessoas. Você quer fazer algum comentário sobre essa... Não, aqui, eu sou daquela linha assim, se você não está satisfeito, faça você mesmo, né? Porque assim, lamentar não vai adiantar nada. Mas eu concordo em partes com ele, mas deixa eu te falar, ele chama Caio, né? Caio, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como professor de educação física numa sala de musculação e de uma excelente academia que eu fui registrado com R$ 5,40 a hora de trabalho. Tá? Então estou te falando de mais de 20, 25 anos atrás. Quando eu olho para o mercado e vejo as academias pagando 10, 12 reais, você vê que nada mudou e vai continuar esse modelo que é assim, eu preciso pagar pouco, né, para que eu consiga manter a minha operação funcionando. E eu ainda vou jogar contra os personagens trainers, né? E para mim isso está tudo errado. Eu acho que tem que valorizar, sim, a mão de obra, que é o profissional que está lá. Mas uma das coisas que a gente também entende é que cada profissional tem um tempo de vida dentro da academia e o gestor precisa entender isso, né? Você vai contratar um professor, ele não vai ficar o resto da vida ali trabalhando. A partir do momento que ele tem condições de ter uma carreira melhor e você não tem condições de pagar ele 50, 100 reais uma aula, você chama ele para ser personal dentro da sua academia e não vai cobrar taxa. Você vai agradecer porque ele está lá, que ele está segurando o seu aluno, você não está precisando de atendimento para o aluno, ele vai aumentar o nível de retenção da sua academia desde que ele seja um profissional. Não estou falando de amador de educação física. Então, é desse jeito que é o mercado, não vai mudar. Eu não tenho essa perspectiva que uma academia vai conseguir pagar um profissional nesse nível. Eu sou daquele assim,
Se eu não estou satisfeito naquele ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou performar e eu mesmo vou empreender, porque antigamente eu tinha que ser escravizado, não tinha nem personal trainer. Na minha época não existia personal trainer. Ou era aquilo ali ou não era. Aí o pessoal falava, você nunca vai ganhar dinheiro com educação física. A hora que vem o personal e o tanto que a gente estudou, a gente estava preparado, e eu te falo tranquilamente assim que grande parte da minha vida eu resolvi com uma carteira de personal trainer. Eu saí do nada. Eu ia para a faculdade de bicicleta. Grande parte do que eu consegui construir na minha carreira foi dando aula de personal training, era algo que eu amava. Hoje eu não tenho mais tempo nem condições para poder fazer isso, né? E, na verdade, fica ajudando os profissionais a terem, né, esse tipo de consciência que a gente vê que realmente é algo que é lamentável. E o mercado é esse, não tem muito o que fazer, né? Não vai brigar com o dono da academia, xingar a academia. Para com isso daí, olha ali, tá satisfeito, não tá? Qual é a estratégia que você vai montar? Vai estudar, vai abrir a cabeça para você ver o tanto de possibilidades que vai te levar. E que, assim, eu nunca vi tanto profissional de educação física ganhar tanto dinheiro na minha vida. E, ó, gente, o mercado tá bombando, tá? Só não vai ganhar dinheiro a academia que realmente não fizer a gestão correta, não saber ter conhecimento para poder fazer tudo funcionar. Show, Léo. Léo, muito sensacional. Muito obrigada pela sua visão, muito obrigada pela sua contribuição, com certeza é muito valiosa. Como eu comentei aqui inicialmente, eu vou compilar todas as estratégias e quem faz parte do Instituto de Gestão Fitness vai receber isso por escrito. Então, Léo, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E tamo junto. Imagina, até a próxima. Eu que agradeço. Pode chamar quando quiser, tá? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí, pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Bom dia. Tchau, tchau.